Mateus 27, do 1 em diante, diz assim: A romper o dia, todos os principais sacerdotes e os anciãos do povo entraram em conselho contra Jesus para o matarem. E amarrando-o, levaram-no e o entregaram ao governador Pilatos. Então Judas, o que o traiu, vendo que Jesus fora condenado, tocado de remorso, devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e anciãos, dizendo: Pequei traindo sangue inocente. Eles, porém, responderam: Que nos importa? Isso é contigo. Estava meditando nessa palavra aqui e me chamou a atenção algumas coisas que eu quero compartilhar aqui com vocês. Depois de Jesus ter celebrado a Páscoa e ter orado no Getsêmani, ele foi traído por Judas. E no capítulo 26, o verso 48, diz assim: Ora, o traidor lhe tinha dado este sinal: aquele a quem eu beijar é este, prendei-o. E logo, aproximando-se de Jesus, lhe disse: Salve, mestre, e o beijou. Então, a partir desse momento, Jesus foi preso e levado ao sumo sacerdote Caifás. Algumas coisas eu quero relatar aqui a respeito da vida de Jesus. O tema da mensagem é: o falso evangelho não revela a verdade da cruz. E nós estamos vivendo um tempo em que tem sido disseminado um falso evangelho, que quando o evangelho verdadeiro ele é pregado, as pessoas não aceitam, porque o verdadeiro evangelho é difícil de ser vivido. O falso evangelho é fácil, porém não conduz ao céu. É importante que nós saibamos disso. Você pode até viver o falso evangelho, mas no final não te conduzirá ao céu. Assim como um grupo que hoje se autodenomina desigrejado, pode até viver longe da igreja do Senhor, porém no final de tudo ficará, não será levado, porque Jesus virá buscar a sua noiva, a igreja, o corpo de Cristo. Aquele que não estiver ligado no corpo, pode até dizer que é crente, porém não está ligado no corpo, ficará. Então é importante a gente saber qual é o verdadeiro evangelho. Jesus, ao nascer, o mundo não recebeu. Nas hospedarias não tinha lugar para ele. Posteriormente, Herodes quis matá-lo. Então, desde o seu nascimento, a gente vê que não foi fácil a caminhada do nosso Senhor Jesus Cristo. Desde o seu nascimento não foi fácil. Ele cresceu sem ser notado. Você vê que não há relatos do crescimento de Jesus. A gente vê que lá com 12 anos ele falando ali, mas não há relatos da vida de Jesus do seu nascimento até o início do seu ministério ao ser batizado. Então Jesus, ele não procurava holofotes. Jesus não era da mídia. Jesus, ele não queria ser notado. E hoje nós vemos um falso evangelho sendo dito por falsos pregadores, aonde o que conta é o engajamento, o que conta é os likes, né? As curtidas, e eles procuram sim os holofotes. Então esse não é o verdadeiro evangelho. Uns tempinhos atrás eu trouxe uma meditação que o falso evangelho produz falsos crentes. Então, hoje também nós temos falsos profetas, produzidos por um falso evangelho, disseminando um falso evangelho. Porque Jesus nunca procurou holofotes, ele não quis estar em evidência, porque ele tinha uma missão e precisava cumprir a sua missão. Então, Jesus, ele cresceu sem ser notado. Ele cumpriu o seu evangelho terreno, afrontando poderosos e religiosos. A gente vê ele sempre confrontando os escribas e fariseus. A gente vê ele sempre confrontando os poderosos dessa terra. E hoje há uma mescla, né?
que hoje os pregadores de um outro evangelho, eles são poderosos. São eles os poderosos. Então nós precisamos tomar cuidado com isso, porque o verdadeiro evangelho, ele não leva a essa mescla com poder, com glória, com fama, com honra. O verdadeiro evangelho, ele leva a nos desaparecer. Mas o falso evangelho não revela a verdade da cruz. E assim foi a vida de Jesus, até que chegou no seu momento final. E aí, os líderes do povo se reuniram para achar uma maneira de convencer os romanos para que matassem Jesus. A gente vê aqui no início do texto, no verso 1 e 2, que diz assim: ao romper do dia, todos os principais sacerdotes e os anciãos do povo entraram em conselho contra Jesus para o matarem. E amarrando-o, levaram-no e entregaram ao governador Pilatos. Aí, no verso 20, diz assim, mas os principais sacerdotes e os anciãos persuadiram o povo a que pedisse Barrabás e fizesse morrer Jesus. Então, a vida de Jesus, a verdade da sua mensagem o levou à cruz. E é este o evangelho que nós temos para pregar hoje. O verdadeiro evangelho leva-nos à cruz. E nós precisamos saber disso. Então, o Judas, que tinha o traído, ele foi e devolveu as moedas, as 30 moedas de prata, e foi se enforcar. Mas Judas tinha tudo para ser um anunciador do verdadeiro evangelho, mas ele amou mais este mundo, as riquezas deste mundo, do que o próprio Senhor Jesus. E aí, quando ele percebeu, do verso 3 em diante, que diz assim: então Judas, o que o traiu, vendo que Jesus fora condenado, tocado de remorso, não é arrependimento, é remorso, devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciãos, dizendo: pequei e traído sangue inocente. Eles, porém, responderam: que nos importa? Isso é contigo. Então, o Judas, ele teve todas as chances de viver uma vida correta com Deus, porém, ele amava mais as coisas deste mundo do que o Senhor Jesus Cristo e o seu reino. Pilatos, o governador romano, ele não achou culpa em Jesus, mas mesmo assim o entregou para ser crucificado. Olha o verso 21 em diante, que diz assim: de novo perguntou-lhes o governador: qual dos dois quereis que eu vos solte? Responderam eles: Barrabás. Replicou-lhe Pilatos: que farei então de Jesus chamado Cristo? Seja crucificado, responderam todos. Que mal fez ele? Perguntou Pilatos. Porém, cada vez clamavam mais: seja crucificado. Vendo Pilatos que nada conseguia, antes, pelo contrário, aumentava o tumulto, mandando vir água, lavou as mãos perante o povo, dizendo: estou inocente do sangue deste justo, fique convosco. E o povo todo respondeu: caia sobre nós o seu sangue e sobre nossos filhos. Então Pilatos lhe soltou Barrabás e, após haver açoitado Jesus, entregou-o para ser crucificado. Olha o que aconteceu aqui. O governador, que Jesus foi apresentado pelos judeus a ele para ser crucificado, não achou culpa alguma em Jesus. E aí ele diz: olha, eu não achei culpa nesse homem. Mas eles gritavam que seja crucificado. E começou um alvoroço, porque eles queriam a crucificação de Jesus. E aí Pilatos, numa última chance, diz assim: mas, eu estou livre desse sangue, porque eu vejo que ele é justo. Eles clamavam, eles gritaram: que caia sobre nós o seu sangue e sobre nossos filhos. Eles preferiram se amaldiçoar e amaldiçoar toda a sua geração,
do que reconhecer que Jesus era o enviado de Deus. É interessante que há pessoas de coração tão duro, que pode ouvir a verdade, saber da verdade, mas não muda. Continua nos seus pecados, continua nos seus erros. E que caia sobre, o sangue dele sobre os nossos filhos. Quer dizer, preferem maldição do que o arrependimento. Nós estamos vivendo um tempo onde a dureza de coração está tão grande que as pessoas não têm mais noção do que estão fazendo. O que eles fizeram aqui foi loucura. Mas no capítulo 23, do 37, Jesus disse assim, Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes eu quis eu reunir os teus filhos como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das suas asas, e vós não quisestes. Eis que a vossa casa vos ficará deserta. Declaro-vos, pois, que desde agora já não me vereis, até que venhais a dizer, bendito o que vem em nome do Senhor. Este povo foi tão duro de coração, rejeitou tanto Jesus, que Jesus os rejeitou. Há pessoas que não têm noção. Sabe por quê? O evangelho que é pregado é só, Jesus é amor, Jesus é amor, Jesus é acolhedor. Só que eles não pregam a outra parte do evangelho, como diz o texto de Romanos, que é para nós considerar a bondade de Deus, mas a severidade de Deus. Deus é justo, Deus é severo. Então, o povo foi enganado, né? Porque rejeitaram, os escribas e fariseus enganaram o povo, porque eles estavam corrompidos os seus corações. E eles não queriam Jesus, eles queriam os benefícios da função. E é isso que tem corrompido muita gente. Se apegam tanto aos benefícios da função pastoral, que começam a pregar outro evangelho, que não é o evangelho da cruz, e é um falso evangelho. Nós não podemos cair nessas falácias deste povo que anuncia um evangelho tão fácil, que não é o evangelho de Cristo. Depois disso, Jesus foi entregue então aos romanos, e os soldados ali escarneciam de Jesus. Eles não bastava ser condenado à morte, eles queriam mais. Eles queriam escarnecer de Jesus. Há pessoas também assim, irmãos, que não serve só rejeitar o evangelho. Eles querem falar mal do povo cristão. Eles querem rejeitar não só o Cristo, mas até aqueles que professam o seu nome. É difícil saber que o próprio Jesus foi escarnecido e não abriu a sua boca. E logo a seguir, então, Jesus foi crucificado e morto. E assim se cumpriu a missão de Jesus aqui na terra. Tudo isso nos mostra que no fim dos tempos, tais coisas também acontecerão conosco. Será que nós estamos preparados para isso? Ouvindo esse evangelho, que não é o evangelho de Cristo, é outro evangelho, porque meia verdade é mentira. E as pessoas estão anunciando só meia verdade. Jesus é amor? É amor. Jesus é acolhedor? É acolhedor, mas Ele é justiça. Ele é justo juiz, Ele julgará, Ele pune. Então, você acha que se aconteceu isso com Jesus, não vai acontecer também conosco? Vai acontecer conosco, irmãos. Vai acontecer conosco. E haverá um momento em que se reunirão contra nós. E esse tempo está chegando. Nós estamos vendo os sinais acontecer aí. Os fins dos tempos estão à porta. Isso vai acontecer. Já em muitos países a perseguição já chegou. Eu recebi essa semana o relatório da nossa missionária Bruna lá na Indonésia, a qual ela ganhou 5 vidas para Jesus. Está na maior festa lá. E está procurando uma maneira de poder evangelizar e dar estudo para essas pessoas, para que eles conheçam realmente a nova fé em Jesus Cristo. Mas ela tem que ir com muito cuidado, porque se descobrirem elas
o mínimo que pode acontecer com ela é ser expulsa, mas ela pode ser morta. Então, em muitos países já há a perseguição. Nós aqui ainda estamos livres, irmãos. Nós podemos falar de Cristo o dia que quiser, a hora que quiser, e da maneira que quiser. É por isso que tem muitos aí anunciando esse outro evangelho. E Paulo diz que quem anunciar, ainda que fosse um anjo do céu, que anunciasse outro evangelho, que não este, que seja amaldiçoado. Então nós precisamos saber que se aconteceu tudo isso com Jesus, acontecerá conosco também. Saiba disso. Jesus, ele não mudou o seu comportamento porque o povo conspirou contra ele. Jesus manteve a sua postura. É nas dificuldades que o crente revela quem é. Não é na hora da festa, não é na hora que está tudo bem, é na hora da dificuldade. O nosso comportamento, ele deve ser igual ao comportamento de Jesus. Porque cada um deve cuidar de si mesmo para que não seja desqualificado. É o que o Paulo disse. Então, há pessoas que na hora da dificuldade, e a gente lá no sul tinha um dizer, né, que se batizou, mas se batizou com o braço de fora. Quer dizer, não levava desaforo para casa. Nós cristãos precisamos dar a outra face. É o nosso comportamento que revela quem somos. Não é o que nós dizemos que somos, é o nosso comportamento. Jesus passou por tudo isso e não abriu a sua boca. Como um cordeiro mudo levado ao matadouro, ele não abriu a sua boca. E certa vez os seus discípulos, quando viram uma situação, disseram: Senhor, o Senhor quer que nós façamos descer fogo do céu para que consuma? Vocês não sabem que espírito sois. Irmãos, o que revela o verdadeiro cristão é o seu comportamento. Não é nem o que professa, é o seu comportamento. O comportamento de cada um de nós revela se somos verdadeiros ou falsos. Se aprendemos o evangelho verdadeiro ou estamos no falso. O falso é mais fácil de viver. O verdadeiro que é difícil. Se aconteceu isso com Jesus, você acha que não vai acontecer conosco? Vai acontecer sim. Haverá um momento em que nós seremos torturados. E se for perguntar para cada um de nós aqui, você está preparado para ser torturado? Eu acho que nós não teríamos noção ainda do que seria isso. Sabe por quê, irmãos? Porque nós ainda não estamos aqui com a nossa mente convicta. Aconteça o que acontecer, eu não nego a Cristo. É isso que tem que estar enraizado no nosso coração. Porque haverá momentos, sim, que virá torturadores, assim como foi com Jesus. Se até o Senhor Jesus Cristo ele foi torturado, não pense que você e eu seremos poupados. Um dia isso acontecerá. Tem crente que não suporta sofrimento nenhum. No primeiro sofrimento, já abre sua boca e blasfema contra Deus. Também não vou mais. Nós precisamos definir na nossa mente, no nosso coração, que aconteça o que acontecer, jamais culparemos a Deus. Deus não é culpado de nada dos nossos sofrimentos. Só que a vida cristã, ela é formada, pautada em sofrimento. E o Senhor Jesus, ele nunca enganou ninguém. Nós também não podemos enganar. Se nós queremos pregar o verdadeiro evangelho, nós não podemos enganar as pessoas. Dizer que basta vir na igreja que está tudo certo. Não, irmãos. Não é isso não. A gente precisa viver o evangelho. Isso é no dia a dia. É de segunda a segunda. Porque nada que aconteça na nossa vida é culpa do Senhor. Nós vimos lá no Éden, né? Quando o Senhor criou o homem, ele criou perfeito. Mas ele deu o livre-arbítrio. Ele deu o poder da escolha. Então, quando Deus criou o homem no bem. Conhecedor somente do bem.
quando chegou a tentação, o tentador, ele desvirtuou isso que Deus tinha colocado no homem. Ao invés de o tentador dizer, vocês querem conhecer o mal? Ele não disse isso. Ele disse, vocês querem ser como Deus? Olha que bonito que ficou o mal. Ele enfeitou o mal, disse, vocês querem ser como Deus? Conhecedor do bem e do mal? Então o bem foi Deus, é a escolha de Deus para nós. O mal foi a escolha do próprio homem. Então nós não podemos culpar Deus pelo mal que sofremos nessa vida. Estamos sujeitos. Mateus 5, 43 em diante, ele diz que nessa terra, ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons e a chuva sobre justos e injustos. O que isso significa? Que enquanto nesta vida, nesta terra, nós estamos sujeitos às mesmas coisas que o injusto, que o perverso. A diferença, aí o Malaquias diz no capítulo 4, que verão outra vez a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve, entre o justo e o perverso. Por quê? Porque nesta terra está tudo igual, nós estamos sujeitos às mesmas coisas. Muitas vezes, o servo do Senhor, eu ouvi a semana passada que um irmão foi assassinado na frente da igreja. Está sujeito? Está sujeito. Mas veremos outra vez a diferença. O que é isso? Quando o Senhor voltar, aqueles que estiverem firmes com o Senhor irão com Ele, e os outros vão para a eternidade sem Deus, para o inferno. Então é aí que veremos outra vez a diferença, mas enquanto nessa terra, nós estamos sujeitos ao sofrimento sim, mas jamais devemos atribuir a Deus. Qualquer sofrimento, qualquer desventura, jamais atribuir a Deus, jamais reclamar de Deus. Quando a palavra diz que nós devemos dar graças em tudo, entenda-se isso, até no sofrimento devemos dar graça. Haverá um momento em que nos trairão. Este é o momento, até aquele que andava com Jesus Cristo, que é o Judas, ele se voltou contra Jesus. Haverá momentos que o teu irmão, até aquele que anda com você, vai se voltar contra você. Haverá um momento. Então, nós precisamos saber que, ainda que haja traição ou traidores, a nossa fé precisa estar intacta. Ainda que o problema aconteceu no meio da igreja, dentro da igreja, Deus não tem culpa disso. Porque traidores teve até com o próprio Senhor Jesus Cristo. Então, se teve com o próprio Senhor Jesus Cristo, vai ter comigo e contigo também. Saiba disso. É importante que nós saibamos disso, que servir a Deus muitas vezes requer que andemos sozinhos. Ainda que tenhamos que andar sozinhos, vamos andar com Deus. Vamos nos manter fiéis. Ainda que todos nos traiam, nós continuaremos firmes, rumo à salvação em Cristo. Não haverá nada. O texto de João 8 nos diz isso, que nada poderá nos separar do amor de Cristo. Será a tribulação, a angústia, a espada, a fome, a nudez. Olha quantas coisas está relatado ali no João capítulo 8. Só que no final ele fecha dizendo, nada me separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Essa deve ser a nossa convicção, que nada deve nos separar do amor de Cristo. Ainda que haja traidores, ou ainda que ficaremos sozinhos, nós precisamos saber que não pode nos separar de Deus. Você está preparado para servir a Deus até o fim? Custe o que custar? Ou tem condições? Eu sirvo a Deus se isso não acontecer comigo. Eu sirvo a Deus se não falarem mal de mim. Eu sirvo a Deus se... Será que você está preparado para servir a Deus sem colocar nenhuma objeção? Estamos vivendo o fim dos tempos. Sabemos que haverá perseguição, haverá injúria, haverá sofrimento, haverá dor, mas que não seja você e eu os causadores desse sofrimento para aqueles que anunciam o Evangelho.
Há muitas pessoas que desejam anunciar o Evangelho, mas muitas vezes são perseguidos, e assim como Jesus foi perseguido, preso, traído e morto. Então, vai acontecer conosco. A convicção que nós precisamos ter é que estamos anunciando o verdadeiro Evangelho de Cristo. É essa convicção que nós precisamos ter. Que não seja eu e você que venhamos causar sofrimento nenhum para aqueles que anunciam o Evangelho. E ainda que o sofrimento chegue até mim e você, nunca negue aquele que tudo suportou por amor a você. Se foi assim que você foi amado, ame também assim o nosso Senhor Jesus Cristo. E siga fiel, aconteça o que acontecer, siga fiel até o fim.